A gente tá num final de semana meio Law and Order aqui no Fefoverso, né? Ontem falamos sobre o julgamento dos irmãos Menendez e hoje eu tô aqui pra te falar sobre os desdobramentos jurídicos que estão rolando no caso do P. Diddy. E olha, acredite se quiser, eu tive a ideia de fazer esse vídeo depois que eu vi o documentário do TMZ sobre o caso, porque o advogado do Diddy é um dos entrevistados pela produção e ele falou umas coisas ali que eu fiquei, não é possível que eles vão apelar para esse caminho. Só para te dar um spoiler desse vídeo, os representantes do Diddy estão acusando o governo dos Estados Unidos de manipular as evidências para conseguir influenciar na opinião pública sobre esse caso. E a cartada que a defesa vai dar é a de que o Diddy seria incapaz de receber um julgamento justo agora. É babado, é o famoso eita atrás de eita, e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que tá acontecendo. Eu só vou me apresentar primeiro caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo. Eu sei que tem muitos criadores falando sobre o caso do Diddy, mas vai que a essa altura do campeonato você chegou aqui. Oi, muito prazer, eu sou o Fefucaires e esse é o Fefoverso, é o nosso mundinho pop, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre filme, série, fofoca, treta, tudo que acontece em Hollywood, então se inscreve para fazer parte dessa comunidade com a gente e se você puder me seguir nas redes sociais, você vai ser muito bem-vindo também. Pra ser honesto, o YouTube é a minha principal rede social e lá no Instagram eu posto, sei lá, que jogo eu tô jogando e o look do dia. Mas você vai ser bem-vindo, ok? Bom, vamos lá, só pra recapitular, já vai fazer um mês desde que o Diddy foi preso depois de uma longa investigação sobre o suposto envolvimento do rapper num empreendimento criminoso responsável por tráfico sexual, extorsão e transporte para prostituição. A Corte Federal em Manhattan ainda se aprofundou nessas acusações, dizendo que o Diddy abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer os seus desejos, proteger a sua reputação e encobrir a sua própria conduta criminosa. Foi incluída no processo também uma investigação sobre as festas freak-offs que o Diddy organizava, sob suspeita de que esses lugares eram espaços para os crimes acontecerem. Por isso ele foi detido no último dia 16 de setembro e está aguardando seu julgamento no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova York. Segundo o que está saindo na imprensa, se o Diddy for condenado, a pena dele pode ir de 15 anos até uma prisão perpétua. Na tentativa de diminuir essa pena, ou, quem sabe, se livrar de vez dessas acusações, o Diddy reuniu um time de peso para os seus advogados. Time esse que já tem experiência com casos parecidos e bem polêmicos. Primeiro que o antigo advogado do rapper era um cara chamado Ben Brafman, que hoje tá na casa dos 70 anos, mas foi o braço direito do Diddy por décadas e décadas, e era chamado até de Tio Benny pelo Diddy. Esse Tio Benny, inclusive, foi quem conseguiu livrar o Diddy daquele caso envolvendo um tiroteio numa boate de Nova York no final dos anos 90, lembra? Que a Jennifer Lopez estava junto? Então, pra você ver há quanto tempo eles trabalhavam juntos. E além do Diddy, o Ben Brafman também representou o Harvey Weinstein, o produtor de Hollywood, que foi acusado dos piores abusos possíveis durante o movimento Me Too. E caramba, que coincidência que hoje o Diddy tá fazendo uma movimentação no tribunal muito parecida com uma tática que o Harvey Weinstein também utilizou. Mas a gente ainda vai chegar lá. Tá, antes eu preciso te dizer que independente dessa parceria de anos e anos com o Ben Brafman, hoje o Diddy tá trabalhando com uma nova turma de defesa no tribunal, incluindo com uma galera que era pupilo do Ben. Os convocados para a defesa do rapper foram Anthony Rico e Mark Agnifilo. O Mark já tinha uma relação profissional com o Diddy porque ele trabalhou por mais de 20 anos ao lado do Ben, então ele era um pupilo. Ele entrou nesse caso provavelmente pela experiência dele trabalhando com o antigo advogado do Diddy e também por já ter no currículo a defesa de alguns clientes bem famosos, como o Keith Raniere, o líder da NXIVM. Lembra daquela seita de Hollywood que marcava o corpo das mulheres, transformava elas em escravas sexuais? Pois é, essa treta. O Mark foi o advogado do fundador da NXIVM. Eu não quero julgar o trabalho dos advogados, porque de fato, todo mundo tem direito a uma defesa, tá na lei, e esses profissionais estão ali trabalhando.
Porém, quando a lista vai de Harvey Weinstein para Seita Nexium e agora o caso do Diddy, a gente entende que essas pessoas têm muita experiência trabalhando com os casos mais horripilantes de Hollywood. Voltando pro caso do Diddy, desde que ele foi preso, essa dupla de advogados está fazendo de tudo para conseguir livrar o homem sob pagamento de fiança. Eles tentam isso toda semana, praticamente. Como eu falei em algum vídeo passado sobre o caso, os 2 primeiros pedidos em que eles ofereceram a quantia de 50 milhões de dólares foram negados pela justiça. A justificativa dada foi que existia o risco do rapper se beneficiar dessa liberdade para entrar em contato com possíveis testemunhas e manipular o depoimento delas. Mas a batalha ainda não tinha acabado pros advogados e na última terça-feira eles entraram com um novo recurso solicitando a fiança. Dessa vez, eles defenderam que, diferente de nomes como Jeffrey Epstein e o Keith Raniere, o Diddy não recebeu nenhuma explicação detalhada sobre a sua fiança negada. Os advogados disseram que nesses outros casos, também de grande comoção em Hollywood, a Corte Federal precisou explicar, numa longa argumentação, o porquê da fiança não ser aplicada. E no caso do Diddy, eles teriam dado uma resposta curta e grossa. Nesse terceiro pedido de fiança, o rapper teria se oferecido a fazer exames toxicológicos uma vez por semana, a ficar sem acesso à internet e a telefone e a limitar as pessoas que visitam a sua casa. E mesmo assim, não teve combinado. Não deu certo e mais uma vez a fiança foi negada. Provavelmente os advogados vão continuar tentando de tudo, porque o Diddy tá desesperado pra sair da prisão. Eu fico me perguntando se ele acha que tá correndo risco de vida, porque ele tá movendo céus e montanhas pra justiça aceitar esse pedido de fiança. E segundo seu advogado, o Mark Agnifilo, o que ele mais tem reclamado na prisão é da comida. Atualmente, a rotina do Diddy é a seguinte: às 6 horas da manhã ele recebe um café da manhã com cereais, frutas, torradas, bolo. Às 11 horas da manhã ele almoça e o jantar é servido a partir das 4 horas da tarde. E mesmo assim é dito que o Diddy tem alguns benefícios se a gente comparar ele com os outros detentos do centro. Por exemplo, na última audiência de custódia, ele foi autorizado a falar com a sua família por um tempinho extra. Agora eu vou te explicar o que os advogados estão fazendo para tentar tirar o Diddy da cadeia, além de pedir por 500 fianças. Basicamente, a defesa está argumentando que ele não está sendo tratado de forma justa e que toda a exposição na mídia, os comentários do público e as discussões nas redes sociais estão influenciando negativamente o julgamento. Os advogados também estão acusando o governo federal de vazar informações de propósito para a mídia para chamar mais atenção para esse caso e conseguir influenciar a opinião pública antes do julgamento. Eles afirmam que isso prejudicou o rapper porque, de acordo com um documento de 17 páginas que eles apresentaram, toda essa exposição teria manchado a imagem do Diddy e o impedido de ter um julgamento justo, livre de influências externas. E é por isso que eu te digo que essa movimentação de agora tá muito parecida com a movimentação que o Harvey Weinstein fez pouco tempo atrás. Eu tenho um vídeo aqui só sobre esse assunto, mas eu acho que muita gente não viu. Então eu vou resumir. O julgamento do Harvey Weinstein foi anulado recentemente porque os advogados conseguiram provar que ele não teve um julgamento justo na época, principalmente porque no tribunal foram ouvidas testemunhas que não estavam no processo contra o produtor. E agora o Harvey Weinstein está esperando um novo julgamento que deve acontecer ainda esse ano. Eu sou meio leigo em direito, tá? Eu não sei se existe isso no Brasil. Se você souber, deixa aí nos comentários e me ajuda. Mas nos Estados Unidos existe essa discussão sobre o réu ter tido um julgamento justo ou não. E se a justiça entender que a opinião do júri foi influenciada por coisas que estavam acontecendo fora do tribunal, pode ser que aquele julgamento seja anulado. E pelo que parece, essa é a carta que os advogados do Diddy vão usar. Eles vão dizer que a opinião pública está incendiada contra o rapper e que é impossível dele ser julgado com imparcialidade hoje. E a defesa do rapper ainda argumentou que no dia 25 de março desse ano, quando a Homeland Security invadiu as propriedades do produtor, a imprensa estava lá no local antes das autoridades chegarem, como se elas soubessem por informações antecipadas
que a invasão iria acontecer naquele dia. O que, sinceramente, faria sentido, porque algumas celebridades começaram a dar unfollow no Diddy um dia antes da casa dele ser invadida. Então, de algum jeito, chegou para alguém. Não sei se para a imprensa, não sei se para alguém do meio da indústria, mas alguém sabia que a casa dele ia cair no dia seguinte. Além disso, um porta-voz da Homeland Security confirmou para a imprensa, logo depois da operação, que sim, o Diddy estava sendo investigado por tráfico sexual. E a defesa do Diddy usou uma matéria do New York Post que entrevistou essa fonte como prova de que houve sim um vazamento para a imprensa. Eles também disseram que todo o esquema da invasão foi exagerado e nem precisava de tanto militar assim ou de tanto carro blindado assim. De acordo com a defesa do Diddy, isso foi mais uma tentativa de atrair mídia e de sensacionalizar o caso, pintando o rapper como uma pessoa perigosa e aumentando a hostilidade pública. Sim, gente, eu sei que é revoltante, mas se prepara porque fica pior. Lembra do vídeo vazado pela CNN no primeiro semestre desse ano, que mostra a Cassie Ventura, a ex do rapper, sendo agredida no corredor de um hotel? Os advogados agora estão defendendo que esse vídeo não pode ser usado no tribunal. Eles estão tentando desqualificar essa evidência. Mas Fefo, como? Bom, primeiro, a ideia é apontar que foi a própria Homeland Security que vazou esse vídeo para a imprensa. E mais, que esse vazamento foi estratégico. Isso porque naquele mês estava rolando o julgamento do Donald Trump sobre as acusações de fraude em documentos fiscais. E lá nos Estados Unidos, todo mundo estava vidrado nessa história. Acontece que lá pro dia 17 de maio, esse julgamento do Donald Trump foi interrompido. Os advogados do Diddy estão dizendo que esse vídeo da Cassie entrou pra tampar buraco, pra virar notícia, pra fazer o caso explodir, pra dar audiência pra imprensa, já que a gente não tinha mais nada pra falar. E aí entra uma segunda questão. Apesar do conteúdo do vídeo ser repulsivo, revoltante, criminoso, o que a defesa tá tentando fazer é dizer que ele influencia demais a opinião pública. E a principal questão aqui é que esse vídeo não tem relação direta com as acusações pelas quais o Diddy está sendo investigado, que são as acusações de tráfico sexual. É um ponto de vista chocante, mas como o Diddy não está sendo investigado por agredir a Cassie, não é essa a acusação da Corte Federal, os advogados dele estão dizendo que o vídeo não serve para nada, só para inflar a opinião pública. E o juiz tem a liberdade de pedir para que essa evidência não seja levantada no tribunal. Sério, gente, um vídeo tão nojento, tão horrível, tão revoltante e que mostra tanto sobre a personalidade do Diddy, pode ser que não importe, pode ser que seja completamente ignorado no tribunal. Do outro lado, os promotores americanos negaram que a Homeland Security teve acesso às gravações antes do conteúdo ser vazado, até porque, em tese, se a Homeland Security tivesse conseguido essas filmagens, ela teria enviado diretamente como prova aos promotores, e não enviado a um veículo de comunicação. Eu digo em tese porque a gente sabe que tem muita gente que só tá interessada no dinheiro. Então eu não duvido que alguém dentro da Homeland Security vendeu essas imagens pra imprensa. Não tô dizendo que aconteceu, tô dizendo que eu não duvido, pra ganhar um dinheirinho ali. O que não ajudou muito o nosso caso. No começo até pareceu que tinha ajudado, porque expôs um grande podre do Diddy pra todo mundo ver quem ele realmente é. Mas agora, analisando o caso e vendo as movimentações que os advogados estão fazendo, talvez se esse material tivesse sido enviado diretamente à promotoria, ele seria 100% considerado no julgamento. Mas agora que ele caiu na mídia e que ele causou tudo o que causou, é bem fácil para os advogados conseguirem eliminar ele como evidência do caso. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque esse vídeo é uma parte crucial de todo o processo. Primeiro porque ele contribui para o que a Cassie já tinha nos dito no final do ano passado, e segundo porque não nos deixa dúvida de quem o Diddy é. Ver ele fazer o que ele faz naquele vídeo já é um atestado de que tipo de pessoa tá sentada do outro lado da mesa. E se os advogados conseguirem eliminar esse vídeo do processo, aí o negócio pode ficar perigoso. Bom, de acordo com o The Hollywood Reporter, os advogados do Diddy agora estão preparando uma nova abordagem para esse caso. E eles vão bater na tecla de que todas as relações sexuais
que o Diddy teve foram consensuais. O Mark Agnifilo diz ter entrevistado algumas pessoas que participavam dessas festas, desses freak offs, e elas disseram que tudo era consensual e ninguém nunca presenciou nenhum momento em que parecia que tinha alguma coisa errada. Todo mundo que estava ali queria estar ali. É um caminho complicado, porque pelo que eu entendi da entrevista do Mark, ele conversou com os profissionais que eram levados ali para ter relações com as mulheres. E eles disseram que nunca viram nada de estranho, que as mulheres estavam todas conscientes e que para eles estava tudo limpo, estava tudo numa boa. Mas aí eu me pergunto se o Mark Agnifilo parou para conversar com as mulheres, para ver a versão delas. Se elas vão dizer a mesma coisa que esses profissionais estão dizendo. Porque se fosse tão simples assim, a promotoria não teria construído todo esse caso em cima das acusações de abuso. A defesa do Diddy também está alegando agora que o processo contra ele tem uma motivação racista e que o governo dos Estados Unidos estava planejando a queda de um homem negro bem-sucedido. Naquele documentário produzido pelo TMZ, o advogado diz que ninguém conseguiu prender o Diddy por causa de sonegação de impostos, por causa de empresa, e aí eles foram atrás de investigar a vida dele atrás de 4 paredes. Como se o governo dos Estados Unidos estivesse fazendo de tudo para derrubar o Diddy. Com essas novas informações, eu acho que dá pra gente entender para onde a defesa quer levar esse julgamento. E na última quarta-feira foi decidida a data em que esse julgamento vai começar. Dia 5 de maio de 2025. Sim, a gente vai ter que esperar um pouquinho aí. Também foi fechado um acordo de confidencialidade entre a promotoria e os advogados do Diddy, então pode ser que a partir de agora a gente não tenha mais tantas informações sobre o caso. Agora me diz aí, o que é que você tá achando de toda essa treta? É complicado porque tem muito da justiça de outro país que eu não entendo, eu não sei até onde vai a justiça americana, eu não sei até onde eles conseguem pressionar esses argumentos. Parece que a gente tá tão perto de conseguir provar alguma coisa, de conseguir mostrar que pessoas ruins pagam pelos seus atos, e ao mesmo tempo parece que tem alguma coisa segurando a gente. Pode ser que não dê em nada, pode ser que, sei lá, tudo mude de uma hora para outra. É uma situação bem delicada, mas ao mesmo tempo fica essa névoa de não saber o amanhã, de não saber qual vai ser o próximo passo. Não sei se eu consegui explicar, mas é assim que eu estou numa névoa, sem saber, assim, o que tem do meu lado, o que tem à frente, o que tem atrás. Não sei se eu dou um passo pra frente, se eu dou um passo pra trás. Pode ser que tenha um buraco, pode ser que eu caia, pode ser que tenha um tesouro, pode ser que tenha recompensa. Perdido, completamente perdido em toda essa história. Só tô tentando o meu melhor pra conseguir trazer as informações pra vocês. Vamos continuar acompanhando. É isso que a gente faz aqui no Fefoverso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.